Fala, investidores, tudo bem? Que bom poder falar com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito de CDBs, aquele investimento bancário que o seu gerente vive te oferecendo ou que com certeza você já viu em algum vídeo no YouTube. Será que é um bom investimento? Eu vou te apresentar nesse vídeo as principais características envolvendo CDBs, como você escolher os CDBs levando em consideração a taxa de juros e o mais importante, eu vou te falar se eu tenho ou não CDB, se eu considero ou não um bom investimento. Então não perde esse vídeo até o final. Meu nome é Rodrigo, é um prazer falar com você mais uma vez. Os CDBs, Certificados de Depósito Bancário, um investimento de renda fixa oferecido pelos bancos, pelas instituições financeiras brasileiras. É muito comum você abrir a plataforma do seu banco, seja no aplicativo, seja pelo computador, e verificar lá investimento de renda fixa CDBs. Mas será que são bons investimentos? Vamos falar nisso nesse vídeo. As principais características dos CDBs é que eles podem ser pré-fixados ou pós-fixados. O que isso significa? O pré-fixado, quando você compra ele, você sabe exatamente qual é a taxa que você vai receber, qual é o prêmio que você vai receber se você manter esse investimento até o final dele. Quando eu vou para o pós-fixado, essa taxa que você vai receber, ainda que você conheça, digamos que é indexado ao CDI, por exemplo, essa taxa vai variar de acordo com a variação da taxa básica de juros. Essa basicamente é a diferença do CDB pré-fixado com o CDB pós-fixado. E você pode se perguntar, qual é o melhor investimento, Rodrigo? Eu costumo escolher os investimentos de renda fixa, como por exemplo seriam CDBs, considerando a taxa básica de juros. Se existe a perspectiva que a taxa básica de juros vai cair, o ideal é que você compre um CDB pré-fixado. Por quê? Ele vai travar a sua rentabilidade enquanto a taxa básica de juros estará caindo. Por exemplo, hoje eu tenho a taxa Selic pagando 15%. Estou falando de fevereiro de 2026. Existe a perspectiva que na próxima reunião do Copom seja diminuída a taxa Selic. Então, se essa é a perspectiva, quando você compra hoje um CDB que vai travar a rentabilidade com a taxa atual Selic, ainda que a taxa Selic venha a cair depois, o CDB que você comprou vai manter a rentabilidade que você contratou. Se o cenário é outro, por exemplo, existe a perspectiva que a taxa Selic vai subir, que a taxa básica de juros vai crescer. Nesse caso, você não vai comprar um pré-fixado, que vai travar a rentabilidade, mas vai comprar um pós-fixado, que ele vai acompanhar a alta da taxa básica de juros. Então, se as taxas básicas de juros estão caindo, pegue um CDB pré-fixado. Se a taxa básica de juros está subindo, pegue um CDB pós-fixado. Se, por outro lado, a sua finalidade é preservar o poder de compra, garantir o poder de compra do seu dinheiro lá no futuro, 10, 20, 30 anos, você pode ainda escolher um CDB indexado ao IPCA. Dessa forma, você se protege da inflação e ainda ganha uma rentabilidade considerável anualmente e vai ter uma rentabilidade acumulada muito interessante quando vencer esse seu título. Então, basicamente, tem esses três tipos. Um CDB pré-fixado, um pós-fixado indexado ao CDI ou ainda um pós-fixado indexado ao IPCA, por exemplo. Mas uma coisa que você precisa tomar cuidado é a respeito da instituição que está emitindo esse CDB. Quando eu falo da compra e venda de CDBs, você pode fazer por meio da plataforma ou do seu banco ou da sua corretora. Mas muitas pessoas se enganam pensando que ao comprar por meio do seu banco tradicional ou da sua corretora um CDB, esse banco ou essa corretora tem alguma responsabilidade sobre esse investimento. E isso não acontece. O seu banco ou a sua corretora só vai ter responsabilidade sobre o CDB que você comprou se o seu banco ou a sua corretora foram responsáveis pela emissão desse CDB. Caso contrário, eles não terão responsabilidade. É muito comum os bancos e as corretoras negociarem, venderem, oferecerem CDBs de outros bancos. Por exemplo, se você entra hoje na plataforma do Nubank, você vai encontrar CDBs lá, não do Nubank, não só do Nubank, quer dizer, né? Mas também, por exemplo, do Oribank, do BMG, do Banco BV, do Banco Topazio. Observem que o Nubank está negociando CDBs de outras instituições. E a sua corretora ou o seu banco tradicional também fazem isso, porque eles ganham um certo prêmio quando vendem esses produtos. Então precisa ficar muito claro para você que não é porque você comprou pelo Itaú um CDB que esse CDB necessariamente é do Itaú. Você precisa verificar
quem é a instituição que está emitindo esse título que está sendo negociado. Nós temos visto, por exemplo, a crise, o escândalo do Banco Master. Várias corretoras e vários bancos tradicionais ofereciam os produtos do Banco Master no passado. Então, por isso, é importante você saber qual é o título que de fato você está comprando. Então, verificado qual é o título, Rodrigo, eu realmente vi lá que é o Banco Topazio, eu vi que realmente é o Banco MMG, eu vi que realmente é o Banco BV. O que eu posso fazer para me proteger desse investimento? Uma das características, um dos índices que você pode analisar para verificar se esse banco é um banco saudável, financeiramente falando ou não, é o índice de Basileia. Existem vários índices que você tem que analisar, mas o índice de Basileia é um excelente indicador. O que quer dizer esse índice de Basileia propriamente dito? De forma bem simples para explicar, ele vai medir o quanto de capital próprio o banco tem em caixa relacionado ao quanto ele empresta. O índice de Basileia considerável, aceitável, o mínimo que se exige é de 11%. Em poucas palavras, para cada R$100 que o banco empresta, ele tem que ter pelo menos R$11 em caixa para que ele tenha uma saúde financeira. Os bancos tradicionais, por exemplo, eles têm um índice Basileia na média de 15%. Já os bancos não tão tradicionais, não tão conhecidos, de uma relevância menor no cenário nacional, têm um índice Basileia de apenas 11%. Isso demonstra que os bancos tradicionais têm uma saúde financeira melhor do que os bancos não tradicionais. E detalhe, tá? Caso esse banco ele não tenha um índice Basileia superior a 11, ele pode sofrer sim a interferência do Banco Central e pode sofrer a liquidação, como aconteceu, por exemplo, com o Banco Master. Então, por exemplo, se em 2024 as pessoas que investiram no Banco Master tivessem olhado o índice de Basileia do banco, verificariam que um banco que tinha o mínimo exigido de índice de Basileia, que era 11%, estava oferecendo um CDB que pagava 140% do CDI. Enquanto que nos bancos tradicionais, que possuem um índice de Basileia mais robusto, de pelo menos 15%, estavam oferecendo CDBs de apenas 100% do CDI. Só nessa análise já ficava claro que os bancos tradicionais, que têm uma saúde financeira melhor, oferecem um prêmio menor com relação ao investimento que você fez. E o Banco Master, que tinha uma saúde financeira mais frágil, ele oferecia um prêmio maior, ou seja, tinha mais risco, por isso oferecia um prêmio maior. E nem sempre o prêmio maior é o que você tem que olhar. Você tem que olhar de fato a saúde financeira da empresa, porque senão você seria vítima do Banco Master como muitas pessoas foram. Mas aí você poderia me questionar assim, mas Rodrigo, fica tranquilo. O FGC garante os investimentos bancários. O FGC está repondo o dinheiro dos clientes do Master. E isso é uma verdade, mas é uma verdade relativa que você tem que tomar cuidado. Eu já fiz vídeo aqui no canal explicando a respeito do FGC. O FGC, sim, ele traz garantia para os investimentos bancários, como poupança, LCAs, LCIs e o próprio CDB. Mas o que muitas pessoas esquecem de ver é que o FGC ele garante até R$250 mil por CPF, por instituição financeira. E você pode falar, tá bom, é um valor alto, eu não tenho tudo isso. Mas, observe, o FGC hoje ele tem em caixa aproximadamente entre 120 e 140 bilhões de reais. O Banco Master, que é um banco irrelevante no cenário nacional, era um banco pequeno no cenário nacional entre os bancos, com a crise dele, com a falência dele, ele consumiu 30% aproximadamente do que o Fundo Garantidor de Crédito tinha de caixa. Um banco pequeno consumindo 30% do caixa do FGC. Se um banco maior, como por exemplo o Itaú, o Banco do Brasil, o Banco Bradesco, o Banco Santander, se um banco como esse vier a quebrar, o FGC não dá conta. E por que não dá conta? Porque, como eu disse, ele tem apenas 120 bilhões, 140 bilhões de reservas para socorrer a crise bancária. Para você ter uma noção, quando eu falo de poupança hoje, o brasileiro tem aproximadamente R$1 trilhão na poupança. Se algum problema acontecesse com as poupanças, o FGC já não daria conta, a conta não fecha. 1 trilhão para apenas 120, 140 bilhões. Isso tanto é verdade que após a crise recente, tanto do Banco Master quanto do Banco Rio, é que os bancos terão que fazer um aporte na faixa de 55 bilhões de reais no FGC para manter a segurança desse fundo garantidor de crédito. Você verifica que uma crise em dois bancos pequenos tiveram uma relevância muito grande dentro do FGC, que vai exigir o aporte de 55 bilhões de reais, e é muito dinheiro que tem que ser aportado. Além do mais, o que você tem que observar é o seguinte, o FGC
ele não foi criado para ser uma segurança do seu investimento bancário. O FGC, quando ele foi criado lá na década de 90, foi para quê? Para socorrer crises bancárias. Porque até então, toda vez que tinha uma crise bancária, quem é que socorria? Era o próprio governo, utilizando os títulos públicos. Isso deixou de existir porque o governo viu que os próprios bancos deveriam ter o seu fundo, a sua garantia em caso de uma crise. E para isso é que foi criado o FGC. Mas o FGC ele foi desvirtuado com o tempo. Hoje em dia, ele é utilizado como uma segurança, como uma garantia para o investimento bancário. Desvirtuou totalmente a finalidade para a qual ele foi criado. E isso é tão errado porque, além de desvirtuar a finalidade para a qual ele foi criado, eles não garantem, o FGC não garante a segurança de todos os investimentos bancários, como é comumente divulgado e incentivado pelos bancos quando você vai fazer um investimento no banco. O gerente fala, fica tranquilo, eu tenho a garantia do FGC, mas isso não é verdade. O FGC não dá conta no caso de uma quebra generalizada, de uma quebra de um banco maior, ou, por exemplo, na quebra da poupança, por exemplo. Então, você tem que tomar cuidado quando o seu gerente afirma que o FGC vai garantir o seu CDB. Tome cuidado ao escolher CDBs baseado apenas nisso, porque pode ser que o FGC não dê conta caso o banco que você esteja utilizando venha a quebrar. Nesse sentido, o que eu costumo fazer toda vez que eu vou escolher um título de renda fixa para eu fazer investimentos? Eu faço uma comparação muito simples. Eu coloco de um lado o título de renda fixa do banco, da iniciativa privada, e do outro lado um título de renda fixa do governo, como por exemplo Tesouro Selic, Tesouro IPCA ou Tesouro Prefixado dos títulos públicos do governo. Colocando da balança lado a lado, o que eu verifico? Quem é que traz mais segurança? Existe um consenso dentre os educadores financeiros e os consultores financeiros de que os títulos públicos trazem mais segurança. E por que isso? Porque se você investir o seu dinheiro no título público, se tiver algum problema no país, o governo ele pode acionar a máquina, ele pode criar dinheiro. É ele que tem a chave do cofre. Se ele tiver algum problema, ele pode criar dinheiro. É claro que não é uma medida correta, não é uma medida popular e pode gerar inflação. Mas, se precisar, o governo pode fazer. Quando você vai para um título bancário, o banco ele não pode criar dinheiro. Ele não consegue criar dinheiro do nada. Por isso, os títulos públicos são mais seguros. Por exemplo, se o Banco Master pudesse criar dinheiro, ele não estaria sofrendo interferência do Banco Central hoje em dia. Ele não teria sido liquidado. Por isso, os títulos públicos são mais seguros. Nesse sentido, se eu tenho um título que é mais seguro, o que é que esse título privado tem que fazer para ele ser mais vantajoso? Ele tem que oferecer uma rentabilidade maior do que o título público. E quando eu vou analisar hoje um CDB de um banco e analiso, por exemplo, o Tesouro Selic, eu verifico que existe pouca diferença na rentabilidade desses dois títulos. Se existe pouca diferença na rentabilidade desses dois títulos, eu vou escolher aquele que é mais seguro. Então, por exemplo, eu, Rodrigo, não tenho CDBs. Os meus investimentos em renda fixa estão nos títulos públicos do governo, como, por exemplo, o Tesouro Selic. Mas eu não estou dizendo que os CDBs são investimentos ruins. Apenas que você tem que analisar, primeiro, qual é a instituição bancária que está emitindo esse título. Segundo, qual é a saúde financeira dessa instituição bancária. E terceiro, qual é a rentabilidade oferecida. Se a rentabilidade é semelhante a um título público, eu prefiro o título público. Ah, Rodrigo, a rentabilidade é maior. Geralmente, quanto a rentabilidade é maior, isso traz um risco maior. E o seu dinheiro, eu tenho certeza que assim como o meu, é sagrado e a gente não brinca com ele. Por isso, eu prefiro colocar em algo que é mais seguro, ter uma rentabilidade muito boa. Quando você é um pouquinho ambicioso e quer uma rentabilidade maior, você tem que estar ciente de que, com a rentabilidade maior, maior também será o risco. E como eu disse, dependendo do banco que estiver oferecendo esse CDB com um risco maior, numa eventual quebra, o FGC pode não dar conta. Então essas eram as observações que eu queria fazer para vocês. Nós falamos as espécies de CDBs, como escolher os CDBs considerando a taxa de juros, como analisar se a instituição que está emitindo o CDB possui uma saúde financeira, por exemplo, verificando o índice de Basileia, e falei também a respeito da comparação dos títulos privados com os títulos públicos. Pode ser que, assim como eu, nessa comparação, você prefira os títulos públicos, mas isso é particular de cada pessoa. Como eu disse, não estou demonizando, não estou dizendo que os CDBs são maus investimentos, mas que sim, eu prefiro os títulos públicos ao invés dos CDBs.
Nesse sentido, eu queria mais uma vez te agradecer pela sua companhia. Foi muito bom bater esse papo com você. Eu espero ter esclarecido algumas coisas para você aqui a respeito dos CDBs. Se isso aconteceu, se eu trouxe uma informação relevante, curte, compartilha, comenta aqui embaixo no vídeo. Fala para mim se você já investe em algum título de renda fixa, se você investe em algum CDB, qual a rentabilidade do CDB que você utiliza. Pode ser que você tenha uma boa opção de investimento para que os seguidores consigam ver também. Vai ser um prazer bater esse papo com você. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.